Vixe, cadê essa galera? Oi, Gi, bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo aí? Tô mandando o link pro pessoal lá, acho que ninguém viu, né? Beleza, tranks. Manda lá no grupo. Aqui. Tudo bem. Querida, dificuldades com relação ao trabalho? Deu para entender? Conseguiu fazer os dois? Quer dizer, o segundo eu mandei essa semana, né? Pode vir até segunda-feira. Tranks, tá, belezinha. Sem problemas. Qualquer dúvida é só me comunicar. Vocês podem fazer tanto em grupo como individual, tá bom? Para não ter problema aí. Vocês têm dificuldade já para trabalhar em grupo no presencial, imagina online, né? Belezinha. O pessoal chegou aí, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, vou dar início, tá? Ó, página, cadê? 7. Bom dia, Laura. Pessoal, só recados rápidos, então. Podem fazer tanto individual como em grupo, tá bom? Dei essa opção. Não é obrigatório fazer em grupo, como também não é obrigatório fazer individual. Vocês escolhem, tá? Claro que, evidentemente, respostas no mínimo 3 linhas, né, pessoal? Um trabalho bem redigido. Já dei a opção de fazer individual ou em grupo, então vocês têm essa liberdade. Não me copiem textos da internet, que senão eu vou zerar, né? Vão fazer o mais difícil, que é ir mal na matéria, né? Principalmente EAD. Então não se esforcem para ir mal, façam o mínimo, tá bom? Tranques aqui, tudo bem? Vou dar início, pessoal, página 7, tá bom? Estamos finalizando, pessoal, o Estado Novo do Vargas, tá? A casa tá quase caindo aqui para ele, tá? Por quê, pessoal? Participação do Brasil na guerra foi crucial, tá, pessoal? Assim, foi de suma importância para que o seu governo, bom dia, Gustavo, tudo bem, querido? Foi de suma importância para que o seu governo começasse a ser cada vez mais contestado, porque o Brasil lá fora está lutando pela liberdade de expressão, pela liberdade política, pela liberdade pessoal dos povos, ou seja, eles estavam lutando contra o fascismo, o autoritarismo italiano e alemão, contra o nazifascismo. E dentro do nosso país havia um Estado autoritário. Então, já tinha muita comparação, pessoal, com o autoritarismo do Hitler, né? Com o totalitarismo do Hitler. Então, vejam só, quando o Brasil decide participar da guerra, né, abre-se então mais margem ainda para que o governo Vargas começasse a ser mais contestado. Então nós paramos no parágrafo aqui, em 43 é fundada a Sociedade Amigos da América para combater o quê, pessoal? Os remanescentes do movimento integralista. Lembra da aliança, da Aliança Libertadora, né? A Aliança Nacional Libertadora, pessoal. Então, o que é isso? É um movimento, é um partido de extrema direita, é um partido totalmente totalitário, certo? E
que tinha aspirações aí quase fascistas, né? Quase nazi-fascista. O seu fundador, ele era baseado em ideais do fascismo italiano, tá, pessoal? O que vai acontecer? A Sociedade Amigos da América foi criada para combater essa Aliança Nacional Libertadora e combater o autoritarismo do Vargas, tá? Então, se você colocasse os dois no mesmo pacotinho e falasse, os dois são extremamente autoritários, tá? A OAB se posiciona que já criticava os princípios jurídicos do Estado Novo, então quando ele dissolve ali, né, o Congresso, ele dissolve, decreta o estado de sítio, né? Ele faz os jogos políticos para que o estado de sítio fosse aceito, fosse decretado, certo? E já quase no final de 43 é lançado o Manifesto dos Mineiros, que pedem garantias constitucionais à liberdade de expressão. Então, um combo aí de contestação de oposição a Vargas, está provocado pela participação do Brasil na guerra. Eis que então Vargas, percebendo que a casa estava caindo, que o negócio estava apertando para ele decide demitir, tá, o Filinto Miller, pessoal, que era o responsável, né, por coordenar as propagandas do DIP e de, inclusive, perseguir, né, identificar a oposição, censurar e perseguir, né, indivíduos que pertencessem à oposição. Tá? O que ele vai acontecer? Ele começa aos poucos tentar mudar a sua característica, mas daí já é tarde demais, tá? O Estado Novo vai acabar não resistindo. Vai ser provocado, então, pela participação do Brasil na guerra e por um atentado, tá? Um atentado aí da rua Toneleiros, um atentado que nem foi encomendado por ele, tá, pessoal? Foi um atentado ao jornalista Carlos Lacerda, que falava bem mal do Vargas e que tinha muita vontade, inclusive, de ser presidente, né? Ele vinha participando da política, ele era dono de um jornal e que criticava muito Vargas. E o chefe da segurança de Vargas acaba, pessoal, cometendo um atentado contra a vida do Carlos Lacerda. E aí, gente, até o Vargas explicar que focinho de porco não é tomada, né? O pessoal já atribuiu o atentado ao quê? Ao mando de Vargas. O Vargas, né, além de censurar a galera, gasta dinheiro pra caramba com a participação do Brasil na guerra, é autoritário pra caramba, ainda tenta matar o Carlos Lacerda, que tá falando, né, critica ele nos jornais. Quem é esse cara? Então aí, pessoal, a casinha começa a apertar para Vargas, como a gente vai ver no próximo capítulo, a história não vai terminar, né, muito bem para Vargas, mas, detalhe, foi por escolha dele como terminou, como a gente vai ver no próximo capítulo. Antes de nós irmos para o próximo capítulo, vamos fazer as questões do final da unidade. Gente, alguma dúvida aqui com relação então, a participação do Brasil na guerra, os agentes aqui do Estado Novo, Aliança Nacional Libertadora, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, ou minha Nossa Senhora, o DASP, tá, pessoal, que é o Departamento de Administração do Serviço Público, o incentivo à produção industrial, belezinha? O protecionismo econômico, a oposição criada aqui em 43, quando o Brasil participava da guerra, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Alguma dúvida, alguma questão? Todos entenderam tudo. Olha só que bênção, gente. Vocês são perfeitos, sem defeitos. Tá, então a gente vai para a próxima página, tá? Virem aí. Quem está falando comigo no chat, tudo ok. Maravilha, Ju. Bom, isso aqui não vale que tem resposta para vocês aí, né? E a minha também. Então vamos fazer o seguinte. Tá, vamos fazer o seguinte. Não vale, né? Gente, vamos fazer o seguinte. Leiam comigo. Eu não vou transmitir minha tela. Eu vou agora acessar a transmissão de tela para vocês acompanharem comigo, tá? Página 9, belezinha? Tá? Deixa eu encerrar aqui minha transmissão de tela. Nós faremos juntos, tá? Ó, página 9, tá? Muito bem? Vamos lá, pessoal, exercício número 1, tá? Em atividades ali, tá? Exercícios objetivos, tá? Vamos lá. Eu vou ler direto com vocês. Cés Gran Rio. Essa banca aqui é bacana, tá, pessoal? É bem grande essa banca, legal pra caramba, do Rio de Janeiro. Com relação à Revolução de 1930 no Brasil, é possível afirmar que
Letra A, pessoal. Há uma relação de causa e efeito entre a trajetória político-eleitoral da Aliança Liberal e o movimento revolucionário, pois as forças que empreendem a revolução são as mesmas que compunham a aliança e não se conformaram com a derrota eleitoral. Pessoal, eram as mesmas forças que nós encontrávamos na Aliança Nacional na Aliança Liberal e no Partido Revolucionário, pessoal. Eram as mesmas forças. Quem acha que está certo? Bolas de feno no deserto. Eu falo então, gente, quando vocês pensam em aliança liberal, significa o quê? Que o Vargas não deveria então interferir na economia. Liberal, tá, pessoal, né? Defesa do Estado mínimo ou nenhum na economia, belezinha? Ao passo que a Revolução, pessoal, de 30, gente, a Revolução de 30, ela foi feita tanto pelos liberais, tá, pessoal, como por aqueles que eram chamados de revolucionários, que queriam uma nova constituição. Mas eram as mesmas forças? Eram os mesmos interesses? Não, tá? Não eram os mesmos interesses, então a gente tem que pensar nisso. Você tem a participação de várias forças diferentes no movimento, mas os interesses que compunham a Aliança Liberal eram diferentes dos interesses dos mais radicais, tá? Daqueles que compunham ali a Revolução. Então, letra A está incorreta. Letra B. A Revolução resultou da aliança temporária e em larga medida propiciada pela crise de 1929 das oligarquias dissidentes, né? Ou seja, que estavam se dissolvendo, beleza? Das classes médias urbanas e do setor militar tenentista contra o predomínio da oligarquia paulista expressado na eleição de Júlio Prestes, ou seja, pessoal, as pessoas estavam inconformadas com novamente os paulistas, né, fazendo a manutenção deles no poder. E a crise de 29 vai agravar isso, pessoal, por quê? Porque o Brasil dependia muito do café, certo? Vem a crise de 29, o Brasil para de exportar café como antes, porque os Estados Unidos entram em recessão, entram em crise, e aí a gente fica com um monte de sacas de café parado, com toda a economia travada, porque não foi feito incentivo na produção industrial e nem no comércio. Apenas foi feita a manutenção durante todo o tempo pelas oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, pela política da produção do café. Ou seja, se o café um dia parar de vender, o Brasil automaticamente ia entrar numa crise também. E foi isso que fez com que houvesse, então, essa aliança temporária entre os tenentes, entre a classe média, entre os comerciantes, entre os operários, tá, pessoal? Que compunham a Revolução. Era um conjunto de todo mundo contra a política do café com leite, contra as oligarquias, belezinha? Tá? Então, começa, como a gente tem que pensar que tudo começou a entrar em crise, mesmo aqueles que eram a favor de manter a oligarquia, então, Minas Gerais e São Paulo, mesmo eles começaram a entrar em conflito entre si, belezinha? Tá? Então, as oligarquias acabam se enfraquecendo, principalmente por causa da crise de 29. Beleza, pessoal? Então, a letra B é o nosso gabarito. Dúvidas aqui, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar aí comigo na página, com a apostila? Tranques? Uhum. Belezinha. Então, marquem o gabarito. Número 2, tá, pessoal? Universidade Federal do Pará. A queda do governo de Washington Luiz, com a Revolução de 1930, revelou uma série de forças que acabaram minando as bases de sustentação do governo, como, letra A, as campanhas que o Partido Comunista fazia contra o presidente, acusado de não respeitar a legislação trabalhista e os direitos do operariado no país. Então vejam só, o pessoal está dizendo que a queda do governo de Washington Luiz, com a Revolução de 30, revelou uma série de forças que acabaram minando as bases de sustentação do governo. Então está dizendo que as campanhas do Partido Comunista, pessoal, estavam fazendo o quê? Estavam indo contra a legislação trabalhista e os direitos do operariado no país. Pessoal, nem existia direitos do operariado no país, não existia legislação trabalhista, tá? É anacrônica. Anacrônica é o quê? Você dizer
que existia em uma época um conceito que é de outra época. Ou seja, a mesma coisa que eu dizer, por exemplo, assim, que a mulher votou na Constituição em 1923. Ela participou daquela Constituição lá, perdão, em 1824, lá da mandioca, sabe? Aquela Constituição da mandioca, certo? O voto censitário, a mulher nem votava naquela época, né? Analfabeto nem votava naquela época. Então, não existe, eu estou indo contra, né, a história no tempo, tá? Então, não pode. A legislação trabalhista só vai acontecer com Getúlio Vargas, né? Então, letra A está incorreta. B, a reação de grande número de liberais brasileiros contra as iniciativas tomadas pelo presidente de implantar no país projetos econômicos de cunho fascista. Pessoal, vejam só, né? A reação de grande número de liberais brasileiros contra as iniciativas. Pessoal, não se falava aqui em grande número de liberais brasileiros, tá, pessoal? Principalmente nessa época. Existia, sim, correntes a favor do liberalismo, certo? Mas o Washington Luiz, pessoal, ele ia fazer o quê? A manutenção da política do café com leite, da economia cafeeira, tá, pessoal? Isso não tinha a ver com regimes totalitários, com regimes fascistas. Essa questão, ela mistura um monte de coisa que não tem nada a ver com a outra, tá? Então, a letra B está incorreta. Virem a página, por favor. Eita, desliguei meu monitor aqui, pessoal, peraí. Aí. A retirada do apoio que as oligarquias nordestinas davam ao presidente, elas que reconhecidamente eram as maiores forças políticas do Brasil. Aqui tá de sacanagem, né, pessoal? Dizer que as oligarquias nordestinas davam ao presidente apoio é uma sacanagem, porque a gente viu o quê, pessoal? Que as oligarquias nordestinas, nós tivemos o quê? Uma rebelião lá em cima, né, onde nós tivemos a organização de um partido que era contra, inclusive, a manutenção do Washington Luiz no poder. Então, a letra C também está incorreta, pessoal. A Mano, eu oligarquia... acho que é E, mano. Mano, é muito aí. Vamos ler aí direto, então, Gustavo. As consequências da crise geral do café, crise essa provocada tanto pela política das valorizações como pelos efeitos iniciais da Grande Depressão de 1929 sobre o Brasil. Perfeito, pessoal. Por quê? Porque é uma crise geral. As outras questões estão atribuindo, pessoal, as causas aqui da deposição do Washington Luiz a uma coisa só. Uma diz que foi por causa da perda de apoio das oligarquias nordestinas. A outra, deixa eu ver, a outra fala especificamente sobre liberais. E a fala sobre a influência do Partido Comunista. É como se você atribuísse a um só agente, pessoal, uma crise que é generalizada. Então não pode ser, tá? A letra E é a que contempla melhor a nossa resposta, uma crise geral do café. Essa crise geral vai causar descontentamento em todo mundo, então nas oligarquias nordestinas, nos partidos liberais, no operariado, tá, pessoal? No pequeno comerciante, no médio comerciante, nos tenentistas. Vai causar, pessoal, uma insatisfação que são em todos os setores, não em um só. Tá? É uma crise generalizada. Generalizada causada pelo quê? Pela Grande Depressão, pela crise de 1929, tá? Porque os Estados Unidos para de comprar café do Brasil. Belezinha? Inclusive também para o que? Os investimentos, tá, pessoal? Os empréstimos que os Estados Unidos faziam para o Brasil investir na sua economia. Belezinha? Então, os Estados Unidos quebrou, automaticamente, por tabela, o Brasil acaba também entrando em crise. É isso que vocês precisam saber. Não é difícil, né? Tranques demais. Perfeitos aqui, gente? Tranquilos? Alguma dúvida? Vocês estão me vendo? Eu tô com uma luz em cima aqui, tá, pessoal? Não é proposital, não. Você está iluminado, Tô professor. iluminado. Só número 3. PUC do Rio Grande do Sul. Olha só. A Revolução de 1930 no Brasil envolve inúmeras controvérsias a respeito do que efetivamente representou e das forças políticas que a promoveram, né? Todavia, sobre um de seus aspectos, há uma concordância generalizada, qual seja ela de que? Letra A, marcou uma profunda transformação
nas relações entre as classes sociais, alterando radicalmente os fundamentos econômicos da sociedade. Pessoal, aí eu vou ter que ensinar vocês aqui novamente o truque de como fazer questões de ciências humanas. Marcou uma profunda, já desconfia dessa palavra, profunda transformação. Ele traz outro adjetivo ali, ó. Cadê? Radicalmente. Radical, pessoal, na raiz da palavra radical vem de raiz, né? Vem de que alterou toda a ordem, lá do comecinho, alterou toda a base dos fundamentos econômicos da sociedade. A Revolução de 1930 fez com que isso acontecesse, pessoal, certo? Foi isso que ela representou? Gente, não, né? Ela vai causar o quê? Ela vai fazer com que o Getúlio Vargas ascenda ao poder e aí depois, com o Getúlio Vargas ascendendo ao poder, ele vai transformando aos poucos na história, pessoal, né? Vai transformando as relações ali. Só que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Então está dizendo aqui que a Revolução de 1930 marcou uma profunda transformação, né, entre as classes sociais, alterando radicalmente fundamentos econômicos. Pessoal, radicalmente já deixei errada a questão, tá? Então desconfiem quando vocês verem palavras muito profundas, muito intensas, esses advérbios de intensidade, assim, eles acabam tornando a questão errada. Geralmente está errado, 99%, né, dos casos está errado, tá bom? Em humanas. B, contou com o apoio incondicional. Gente, já para de ler. Incondicional está dizendo então que o Partido Comunista apoiou incondicionalmente a Revolução de 1930. A gente sabe que isso não é verdade. Nós tivemos apoio de diversas classes ao mesmo tempo. Os tenentes, os liberais, os comunistas, os operários, a classe média, urbana, todo mundo. Belezinha, pessoal? Por isso que a gente fala, foi um crossover de vários grupos sociais envolvidos, tá? Mas que iniciou ali, pessoal, né, com a ascensão de Júlio Prestes ao poder, belezinha? E depois o Washington Luiz, tá? Então, letra B está errada. Apoio incondicional não ocorreu, tá? Letra C. Teve na Aliança Liberal uma frente ampla anti-oligárquica, sendo comandada pela vanguarda operária. Gente, a Aliança Liberal não pode ser ao mesmo tempo operária, porque os ideais operários são bem diferentes dos ideais liberais. A Aliança Liberal é geralmente composta pelos pequenos e grandes empresários, por aqueles que empregam, não por aqueles que são empregados, né? Por aqueles que empregam os operários e não pelos operários. Então, são confrontos de ideias distintas, certo? Então, uma ideia não tem nada a ver com a outra, beleza? Letra C está incorreta também. Letra D, propiciou uma nova ordenação política do Estado, permitindo a participação decisiva de novas forças políticas. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa questão aqui? Propiciou uma nova ordenação política do Estado. O que aconteceu, então, né, durante a Revolução de 1930? Nós tivemos o quê? A ascensão, um golpe de Estado praticamente, né, de Getúlio Vargas, junto às Forças Armadas, junto aos tenentes, né, ao poder, certo? Então, novas forças políticas começaram a atuar. Quem eram? Os tenentes, os militares, né? Eles retomaram, então, a sua participação na política, porque eles foram responsáveis por levar Getúlio Vargas ao poder no governo provisório, né? Então, tá perfeito. A letra D é o nosso gabarito. Tranques aqui? Tudo bem? Opa, tudo ótimo. Obrigado. Só para saber se vocês estão vivos ainda, né? Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O governo provisório de Getúlio Vargas, 1930 a 34, sofreu desde o seu início a oposição de São Paulo, entre outros motivos, porque o referido Estado desejava, o afastamento do interventor Pedro de Toledo em face do seu comprometimento com o tenentismo. Essa aqui era a preocupação principal, pessoal, de São Paulo. Eram eles, então, era ele que os paulistas queriam tirar do poder. O Pedro de Toledo, o pessoal Pedro de Toledo é um cara que ele fazia parte ali da segunda corporação dos tenentes, mas ele não foi preponderante, né,
para manter o Vargas no poder e, inclusive, você teve uma participação bem apagada dele. Então, não estavam preocupados, né, com Pedro de Toledo no sentido estrito da palavra. A preocupação dos paulistas era propriamente a figura do Vargas e a manutenção dele no poder, tá? Nesse governo provisório. Então, letra A está incorreta. Letra B, a introdução de representações classistas dos sindicatos profissionais, o que contrariava a política getulista. Gente, pessoal, a introdução das representações classistas dos sindicatos profissionais. Pessoal, os sindicalistas, eles eram, inclusive, junto, a favor também, do Vargas se manter no poder, principalmente porque acreditava-se em uma nova reforma política, né, desse governo provisório, certo? Os sindicatos, eles estavam o quê? Eles estavam fartos já da economia ser voltada para o café, certo? Da economia ser o quê? Regida, comandada pelos paulistas, tá? Então não pode ser a letra B, beleza, pessoal? Tranquilos aqui, tá? Letra C, a extensão do direito de voto às mulheres, soldados e analfabetos, a fim de democratizar o sistema eleitoral. Gente, a preocupação aqui dos paulistas era democratizar, estender o direito de voto às mulheres, os soldados e os analfabetos, a fim de democratizar o sistema eleitoral. Essa era a preocupação, então? Era por isso que os paulistas se voltavam contra o Vargas no poder? Também não, né? Negativo. Letra D, a indicação de um interventor civil, assim como a imediata constitucionalização do país. Perfeito, pessoal. Qual que era o motivo principal, pessoal, para a Revolução Constitucionalista de 32 ter acontecido, né? Por parte dos paulistas? Qual que é a principal reivindicação? Dizia que o governo de Vargas, ele era o quê, pessoal? Ele não era legítimo, porque não tinha uma Constituição, certo? E houve a intervenção do quê? Militar. Eles queriam o quê? Um interventor civil, certo? Eles queriam um cidadão civil, certo? Um cidadão comum representando os interesses dos cidadãos na política, e não um militar, certo? Então, duas coisas. Queriam, então, que a participação civil e uma nova Constituição para o país. Tá claro que esse era o escudo dos paulistas, era a justificativa deles, quando, na verdade, eles queriam, na verdade, retomar o poder, né, que foi tomado por Vargas, belezinha? Letra D é o nosso gabaritson, belezinha, pessoal? Letra D de dadinho. Sabe aquele dadinho de amendoim? Bom, pessoal, se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui. A gente continua fazendo as questões da página 10 e iniciamos conteúdo novo, tá, pessoal? A República Populista na próxima aula. Pessoal, trabalhos até segunda-feira, tá bom? Até o final do dia. Quem tem dificuldade de trabalhar em grupo, professor, eu sou igual o Batman, não trabalho em grupo, eu gosto de trabalhar sozinho, tá? Então vocês podem fazer sozinho, não é obrigado a fazer sozinho, como também não é obrigado a fazer em grupo, tá bom? O que é obrigado a fazer? Entregar o trabalho, né? Senão não tem nota, sem nota sem trabalho sem nota, belezinha? Tá? Então até segunda-feira, encaminhe até o final do dia os trabalhos, qualquer dúvida eu estou à disposição, vocês me têm nas redes sociais, no e-mail, no WhatsApp, tudo, tá bom? E tamo junto, segunda-feira a gente fala de atualidades, belezinha? Tranks, bom final de semana, se cuidem, álcool em gel na mão. Grande abraço, meus queridos, fiquem com Deus e até segunda-feira.